Hello, Teacher Marcelo Franco here para mais uma aula de análise de questões do Enem. Hoje vamos analisar mais uma questão maravilhosa. Além de fazer análise, vamos fazer o estudo do texto. Iremos verificar, claro, o gabarito e também iremos verificar qual habilidade. Será que é a 5? Será que é a 6? Será que é a 7? Será que é a 8? Né? Vamos ver aí qual habilidade a gente identificou. Bom, vamos então começar essa aula. Muito bem. Vamos então começar a análise da nossa questão 2 do Enem 2025. Eu sou o professor Marcelo Franco e estarei aqui conduzindo essa análise dessa questão. Vamos lá então, galera, vamos lá. Aqui, só relembrar para você qual é a competência diária que envolve a língua inglesa. Nós já vimos isso na aula anterior, né? Vimos as habilidades 5, 6, 7 e 8, em que iremos julgar qual dessas habilidades parece ser a habilidade da questão. Saiba que o Enem tem uma tabela de dados onde ele informa qual é a habilidade da questão. Bom? Então, vamos para a questão. Nós temos habilidade 5, 6, 7 e 8. Vamos para a questão, porque essa parte nós já vimos na aula anterior, certo? Então, se você quiser mais informações sobre cada uma dessas habilidades, acesse a nossa aula anterior, porque agora, o que que eu tô? Eu tô super afim de analisar essa questão com você. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, bom? Vamos lá, então. Vamos, então, analisar a questão do Enem 2025. Eu vou fazer, então, a leitura da frase até o ponto, iremos analisando, né? My idea of philosophy is that if it is not relevant to human problems, if it does not tell us how we can go about eradicating some of the misery in this world, then it is not worth the name of philosophy. Pouquinho forte, né? Bem forte. Ó, minha ideia de filosofia é que se... Opa, esse it, né? A gente sempre bate nesse it, professor, tem dificuldade com esse it. Vamos lá. O it, ele pode ser ela, ou pode ser nada, né? Vamos verificar se tem algum termo anterior que se refere. Esse it se refere a quê, professor? Se refere a filosofia, né? Filosofia. Filosofia é ela, né, gente? Então, a minha ideia de filosofia é que se ela não é relevante para os problemas humanos, se ela, opa, não nos diz, ó, o us, nos diz como nós podemos go about eradicating. Tudo isso aqui a gente pode traduzir com erradicar, direto, né? Então, se ela não nos diz como nós podemos erradicar some of the misery, alguma do sofrimento, está estranho, né, professor? Se ela não nos diz como nós podemos erradicar parte da miséria, lembra do some como uso partitivo, né? Então, como parte da miséria, melhor sofrimento, tá? A palavra misery aqui, tá? Ela pode significar miséria? Pode, mas nesse contexto fica melhor sofrimento, né? Então, se ela não nos diz como nós podemos erradicar
parte do sofrimento neste mundo, então, olha o nosso discurso marker aqui, então, ela, a filosofia, is not worth the name of philosophy. Worth tem a ver com valor. Então, ela não vale, ela não é digna do nome de filosofia. Olha que forte, gente, essa frase aí, né? Esse período. Então, observe a ideia que está sendo colocada aí. Tá? A filosofia está sendo colocada em xeque. E eu estou colocando a minha ideia de filosofia, que é a ideia de quem? Do autor. Olha o autor B aqui, ó, o Davis A. Vamos agora analisar o segundo período. Vamos dar uma olhadinha? Lembrando que nós vamos, no futuro, ter uma aula em que nós vamos estudar, passo a passo, as estruturas linguísticas aqui. Então, eu estou lendo o texto e fazendo logo a tradução para você. Essa é uma análise da questão. Mas no futuro, nós vamos estudar essa questão para verificar o que esse texto pode nos ensinar, que estruturas do inglês a gente pode aprender para em outras provas estar aplicando. Tá bom? Vamos ver então a segunda frase aqui. I think Socrates, adoro Sócrates, made a very profound statement when he asserted that philosophy is to teach us proper living. Então, olha só, eu acho, eu acho que o Sócrates fez a statement, uma afirmação, fez uma afirmação muito profunda, ó, uma afirmação muito profunda. Fez, proferiu, né? Afirmou, tudo isso aqui, né? Afirmou profundamente, né? Fez uma afirmação muito profunda quando ele asserted, de assertion, né? Ele afirmou. Gente, eu fiquei encucado com esse assert. Enquanto eu não pesquisar, não adianta. Eu sei que assert é afirmar, mas eu penso que tem que ter uma palavra que tenha mais peso. Vamos ver se tem alguma palavra que a gente possa colocar esse peso que a palavra assert tem. Assert significa afirmar, mas eu quero uma palavra mais forte. Bora ver se eu acho essa palavra. Quando você tem essas dúvidas, né, quando você está estudando o texto e você quer ver o significado de uma palavra e fazer o estudo do texto, eu compartilho com vocês essa ferramenta que é o Lingui, lingui.com.br. A gente vai colocar aqui a palavra assert. Eu sei que ela significa afirmar, como eu falei para vocês, eu vou mostrar bem aqui para vocês, ó. Ela significa afirmar, fazer valer ou impor. Bora dar uma olhadinha no substantivo. O substantivo assertion, que significa afirmação, reivindicação, Opa, achei uma palavra legal aqui, declaração. Então, declarar, né? A palavra declarar, para mim, ela tem um peso maior do que afirmar. Achei a palavra que eu queria, galera, achei a palavra que eu queria. Ufa, voltando então para o nosso texto, né? Eu acho que Sócrates fez uma afirmação muito profunda quando ele declarou, opa, sereno, né? No passado, olha o ED aí. Quando ele declarou que a filosofia é para
ensinar. Ensinar a quem? Nos ensinar. Olha o us aqui. Para nos ensinar proper living, ou seja, viver de forma adequada. Interessante. Vamos agora para a nossa terceira frase. Vamos lá. In this day and age, proper living means liberation from the urgent problems of poverty, economic necessity, and indoctrination. Mental oppression. Esta palavra indoctrination. Vamos dar uma olhadinha depois no língua, o que ela significa? Olha aí. In this day, neste dia, idade. Estranho, né? Dá mais para a gente traduzir como nos dias de hoje, no tempo de hoje. Então, tu vê que às vezes a tradução ela não pode ser literal, né? Então, quando você lê, você tem que ter esse refinamento. Por isso que eu te digo, tu não pode ir para o Enem com conhecimento básico de inglês. Tu tem que ter, pelo menos, um conhecimento intermediário ou mesmo avançado, porque você consegue pegar essas nuances, tá? Que um aluno iniciante tem dificuldade, né? Então, nos dias de hoje, no tempo de hoje, o que seria proper living? O que seria viver de forma adequada, né? Para o autor, para o A. Davis, né? Mean significa liberation, liberação. Liberação do quê? From the urgent problems of poverty. Então, você tem problemas urgentes. De quê? Pobreza, necessidade econômica e doutrinação. Será, gente? Indoctrination? Vamos já ver essa palavra aqui no Língua, tá? Mental oppression, opressão mental. Estou curioso, essa palavra parece doutrinação, mas eu vou tirar a minha dúvida. Então, vamos lá no Língua. Já ensinei para vocês a ferramenta, agora bora usar. Muito bem, gente, vamos colocar indoctrination ou doutrinação, exatamente. Tu vê que esse é um exemplo de palavra cognata que parece com português, indoctrination, olha o nation aí, nação, né? Então, doutrinação, indoctrination. Olha, gente, vamos agora voltar para ver o que a questão do Enem nos pede sobre esse texto. Vamos lá. Muito bem. Nesse texto, ao discorrer sobre a relevância da filosofia, a escritora Angela Davis, descobrimos o que é o A. Davis, né? Tem por objetivo, vamos ver, criticá-la pela restrição temática, vinculá-la ao universo acadêmico, afastá-la da abordagem socrática, aproximá-la dos problemas sociais, responsabilizá-la pela pobreza humana? O que vocês acham, gente? Primeiro, comentando sobre essa questão, essa é uma questão clássica do Enem, né? Ela te pede o objetivo desse texto, tá? Então, a questão do Enem, gente, muitas vezes ela vai te trazer isso, né? Não é a primeira questão que a gente analisa que diz que pede o objetivo do texto. Agora, essa questão vai te ajudar a ter um pouco de conhecimento filosófico, da filosofia que você estuda aí no ensino médio, né? Porque você já ouviu falar da abordagem socrática. Você sabe que no texto foi falado de Sócrates, né? E aí, o que você acha? Vamos analisar. O tema é uma crítica porque você está restringindo a temática da filosofia? A crítica não é por aí, tá, gente? Não é pela restrição temática da filosofia. Na verdade, o texto está falando de você olhar a filosofia de uma forma mais ampla. Na verdade, nem de uma forma mais ampla, mas de uma forma diferente.
vinculá-la ao universo acadêmico, em nenhum momento o texto fala sobre isso. Afastá-la da abordagem socrática, o aluno que viu lá o nome do Sócrates, ele pode estar tentado a marcar esta opção. Só que se nós voltarmos ao texto, e nós vamos voltar ao texto neste minuto, nós vamos observar que o autor, na verdade, a autora, a Ângela, ela tem uma visão das ideias do Sócrates muito respeitosa quando ela fala que ele fez uma afirmação profunda sobre viver de forma adequada. Então, como você vê, não é afastar a ideia do Sócrates. Ela propõe uma, uma nova visão do que é esse proper living, do que é viver de forma adequada. Aproximá-la dos problemas sociais. É essa aqui, galera, letra D. Aproximar a filosofia dos problemas sociais. Vamos retornar ao texto para a gente visualizar isso aí. Quando a Angela Davis ela fala desse proper living, ou seja, desse viver de forma adequada, e ela fala que na nossa era, né, nos dias atuais, proper living, ou seja, viver de forma adequada, significa liberar as pessoas desses problemas urgentes da pobreza, da necessidade econômica, da doutrinação, da opressão mental, isso aqui são problemas sociais. A pobreza, a necessidade econômica, a doutrinação, a opressão mental. Então, você vê que essa alternativa ela vai de encontro com o objetivo com que a Angela Davis fez e compôs esse texto, né? Vamos analisar a última alternativa. Responsabilizar a filosofia pela pobreza humana? Não, 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 não. Isso aqui está totalmente errado, não tem nada a ver com a nossa alternativa. Então, como você vê, a alternativa correta é a letra D de dado. Professor, de acordo com a sua análise, essa questão seria de que habilidade? Na minha visão, essa questão, ela tem cara, ela tem cheiro desta habilidade 6 aqui, tá? Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Agora, vem aqui pertinho de mim, que eu vou conversar com você, olho no olho, porque eu acho isso. Vamos fazer um wrap-up do texto? O que o texto fala? Ele fala sobre a função da filosofia de acordo com a visão dela. E ela afirma que, se a filosofia não for relevante para os problemas humanos, ela não merece ser chamada de filosofia. E aí ela faz uma citação, ela cita o Sócrates, destacando que o propósito da filosofia é qual? Ensinar a viver corretamente, né? Aquele proper living, viver de forma adequada. O que nos dias de hoje significa o quê? Libertar as pessoas da pobreza, da opressão e da doutrinação. Então, o objetivo do texto, claro, é aproximar a filosofia dos problemas sociais, defendendo o quê? O pensamento filosófico tem que ter o quê? Um impacto prático, um impacto de libertação na vida das pessoas. E aí, a alternativa correta, como eu falei para vocês, é a letra D, aproximá-la dos problemas sociais. Agora, por que, professor, a habilidade 6 do Enem? Porque, gente, essa questão ela não trata apenas da língua, mas de todo um contexto sociocultural
que a Angela Davis expressa no texto que ela fez, né? Esse discurso da Angela Davis que traz valores dela, contextos históricos e reflexões culturais, que inclusive você estuda nas aulas de filosofia. Então, assim, o aluno, o candidato, quando ele está fazendo essa questão, ele tem que entender o sentido do texto como um produto cultural, que promove o quê? Uma reflexão social e um acesso a ideias transformadoras da sociedade, que é exatamente o foco dessa habilidade 6, certo? Então, resumindo, o nosso texto foi o texto da Angela Davis, Lectures on Liberation. O tema do texto é filosofia aplicada aos problemas sociais e a habilidade é a habilidade 6. Espero que tenham gostado dessa aula. Foi um prazer estar com você. Por favor, se você chegou até o fim, eu te peço, clica no like. Essa foi uma aula feita com muito carinho para você. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, tá? Eu estou com 3 projetos paralelos. Lembra, eu estou com as aulas do nível pré-A1, que é o Starter, então tem essa playlist para você. Se você é uma pessoa curiosa, quer saber aspectos relacionados à língua inglesa, como, por exemplo, professor, por que eu travo quando eu falo? O que eu posso fazer em relação a essa dor? Tem uma playlist lá para você de questions and answers, de perguntas e respostas. E essa playlist mais relacionada a você que está se preparando para a prova de língua inglesa do Enem. Foi um grande prazer estar com você. Vejo você na próxima aula.